Porque diferentemente de Lúcifer, Lúcifer, quando ele foi expulso para sempre. Mas o que nós vamos descobrir é que o homem não foi expulso para sempre. Deus iria trazer o homem de volta para o seu descanso. Isso está lá em Hebreus capítulo 3. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ainda há um lugar no jardim de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Agora o nosso Senhor entrou no jardim da agonia, no jardim do Getsema, aonde ele foi prensado, esmagado, aonde ele orou intensamente, aonde ele orou, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, onde ele fez um forte clamor. Não foi um clamor para que a cruz fosse tirada de vista. Não foi um clamor para que Deus o livrasse da cruz. Não. Foi um clamor para que ele não morresse ali, porque ali ele sofreu uma hematidrose. Ali ele se desfaleceu de tanta angústia por causa dessa separação que houve entre o homem e Deus. Agora, nesse jardim ele entrou. Eu vou te falar algo. Ele entrou por nós. Ele entrou por cada um de nós. Ele entrou para remover aquela espada. Na verdade, ela não foi removida de qualquer maneira. Ela foi cravada nele. Porque aquela é a espada da justiça de Deus. Agora existe um caminho aberto. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Como a gente já estuda aí quase 20 anos, nesses 2 últimos anos, 2 anos e 4 meses, a gente está pondo isso publicamente. Então a gente sabe as dificuldades que eu ainda tenho hoje de compreender as questões assim de figura, né? As figuras de linguagem que é usado e as parábolas. Mas Deus tem uma razão para isso. E a razão é a seguinte: a gente tem que ouvir isso com amor e várias vezes. Amor e várias vezes. Porque Deus quer que você demonstre no teu coração que você quer ouvi-lo, quer entender, quer saber os propósitos que ele tem para você e ser obediente a esses propósitos. Então, não fique naquela de racional, de cultural, de religioso, que quer entender uma coisa que não entende pelo intelecto. A gente entende por revelação, por amor a ágape. Ele está falando aí do jardim do Éden e do jardim do Getsemane, lá onde que ele quase morreu, que ele transpirava gotas de sangue. Bom, vamos continuar. Lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 19, diz que nós podemos entrar no lugar santíssimo de Deus. Nós podemos penetrar. Nós podemos entrar. Nós podemos desfrutar tudo aquilo que Adão perdeu. O Senhor Jesus nos deu quando ele entrou naquele jardim da agonia para restaurar o nosso lugar no jardim de Deus. Deixe-me colocar o último texto que nós já lemos, mas para fazer um quadro com esse capítulo 18, versículo 1 de João. João capítulo 19, versículo 41 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Então ele foi crucificado ali. Ele foi crucificado e havia um jardim. Eu te pergunto, teria necessidade do Espírito Santo colocar o jardim aqui? Alguma vez que você leu esse texto, fez diferença para você? Quando você leu por muitas vezes esse texto, esse jardim criou algum impacto no seu coração? Pois agora tem que criar. Porque o Espírito Santo queria e quer nos mostrar algo muito especial.
quer nos mostrar sobre algo que foi perdido. E ninguém poderia, jamais, levar o homem de volta a essa condição. Lembre-se, jardim é um símbolo espiritual que fala de intimidade, de profundidade de relacionamento. O Espírito Santo está nos mostrando exatamente isso. Porque você vê que o jardim ocupa um lugar central no ministério do Senhor no que diz respeito à sua morte. É interessante notar como a Bíblia coloca esses eventos com tanta simplicidade e também riquezas de detalhes. E você vê, o homem não guardou, o diabo destruiu a sua posição e a sua condição, no que diz respeito àquele jardim. Mas agora eu quero lhes mostrar a quarta cena. Porque na primeira nós vimos a exposição histórica e doutrinária do jardim. Na segunda nós vimos, Cantares 4, 12 e 16, o jardim dentro da mente, do supremo propósito de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos o jardim no sentido redentivo da palavra. O jardim no sentido redentivo da palavra. E agora aqui, nós temos uma quarta cena sobre o jardim. Mas ela necessita de uma percepção mais delicada na palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, vamos ler aqui 4 textos. Apocalipse capítulo 2 está assim: ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore, que se encontra no paraíso de Deus. Se você observar os termos verbais aqui, você vai ver algo muito especial. Significa que aquele jardim não foi destruído com a queda, ele foi preservado, porque ele é o jardim de Deus. O jardim permanece. E aqui há uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Porque aquele jardim do Éden não era o jardim de Adão, era o paraíso de Deus. Era o lugar onde os céus e a terra se encontravam. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 1 está assim: então, me mostrou o rio da água da vida. Se você quiser colocar do lado desse texto aí, Gênesis capítulo 2, versículo 10. Gênesis 2, 10. Está assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, lá no paraíso de Deus havia um rio. Esse rio, ele se desembocava em 4 braços. Isso em Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Então, se você volta para Gênesis, você vai ver isso. E vou te dar um texto adicional. O Salmo 46 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Está falando justamente aqui da Nova Jerusalém. Olha E o agora, com o sentido Apocalipse, nós figurativo. vemos que o jardim é algo muito grande. Vou dizer para vocês: aquele jardim que um dia demonstrava a intimidade de Deus com o homem, mas que o homem ele foi expulso desse jardim. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. A morte de Cristo Jesus tem tudo a você. Mas você nunca pode esquecer o lado de Deus na morte de Cristo. O que Cristo ele fez para recuperar a satisfação do Pai. Você vai ver que quando Deus criou todas as coisas, ele descansou. O descanso de Deus não é que Deus agora colocou uma rede na eternidade, em algum lugar da eternidade, e ali ele ficou descansando. Deus não cansa. Deus não é como eu e você. O descanso de Deus é a sua satisfação. Quando ele agora tem um homem
Nesse capítulo 2, quando eu falo homem, eu falo do homem